continuando o que eu estou falando desde 2 semanas atrás, que eu estou trazendo aqui os desafios dos chakras, trazendo esta ideia. E esse chakra que eu estou falando hoje, ele coincide com esse momento que a gente está de nós falarmos também do carnaval. Então, eu imagino que vocês estejam aí também aproveitando o carnaval e refletindo sempre essas oportunidades, né, dessas festas coletivas, sempre nos traz oportunidades de aproveitar e também de refletir. Então, nos traz muitas questões interessantes para que a gente aproveite, para que a gente se divirta, para que a gente se expanda e também, com isso, desafios, que são desafios de autopercepção. Então, o tema dessa live de hoje é o terceiro chakra. Então, quem estiver interessado em ver o primeiro e o segundo, eu falei, está aí no Instagram, no Reels, está lá o primeiro e o segundo chakra. E hoje eu vou falar desse terceiro chakra, que é o chakra, que é um centro de poder, esse chakra que está na região aqui do nosso umbigo. E eu estou aqui cheio de livros para falar um pouco mais desse chakra com vocês, assim, trazendo informações de alguns autores que eu gosto bastante. Então, o nome desse terceiro chakra, ele é conhecido como plexo solar. Plexo solar. Daí nós já tiramos alguma coisa muito importante, ele está relacionado ao elemento fogo. E o nome dele em sânscrito é Manipura Chakra. Manipura Chakra. E ele é um centro de um poder muito grande. Então nós vamos entendendo aqui, nesse desenvolvimento da nossa consciência, o primeiro chakra, ele fala de sobrevivência, ele fala da nossa relação com a terra. Então a gente está ali só na sobrevivência. No segundo chakra, nós trazemos uma energia diferente, que é a energia da água, que é a energia do prazer, das sensações, da nossa capacidade de experimentar o prazer, da criatividade, de encontrar saídas para a nossa criatividade. E o terceiro chakra, ele é importantíssimo, que é o momento em que a nossa consciência ela assume um poder, ela percebe o seu poder de estar no mundo. Tem um livro do Jung, ele fazendo uma comparação da visão dos chakras com a individuação. É um livro que o Jung escreveu, que chama Kundalini, Jung Kundalini, na descrição da Kundalini. Então ele vai trazer essa percepção deste chakra. Então na visão do Jung, neste centro aqui de poder, nós começamos a nos dar conta realmente do nosso poder. Então equivale à nossa vida adulta. Então quando a gente começa a se dar conta de que você é capaz de realizar, que você tem ali uma identidade, que você está buscando esta identidade, está buscando quem sou eu na vida. Então nós quando a gente ainda é criança, adolescente, você não está buscando isso. Você está buscando o amor ali da mãe, o cuidado, etc. Mas aqui você começa a se perguntar: quem sou eu? Quem sou eu no mundo? Então nós temos ali este centro de poder pessoal, que ali que é o centro onde a gente começa a experimentar este nosso lugar no mundo. E justamente porque esse é o lugar dessa força do poder pessoal, que a nossa, qual que é o meu valor no mundo, qual que é o meu brilho, qual que é a minha real identidade, qual que é a minha autonomia, quem sou eu no mundo. Então nós começamos aqui também com alguns desafios, porque é justamente isso. Então vamos imaginar que eu quero saber, vamos trazer isso para a nossa vida prática, para que a gente entenda a energia deste chakra. Então vamos pegar mesmo o carnaval, porque nós estamos no meio desta festa maravilhosa, que aí que tem muita, principalmente aqui no Brasil, uma expressão muito brasileira, né? A gente, de uma maneira geral, as pessoas todas buscam aí uma expressão, buscam no carnaval várias situações, né? Então vamos buscar essa da expressão quem sou eu. Então quando a gente vai na vida, quem sou eu? Essa pergunta ela é muito importante. Nós temos alguns desafios,
porque nós podemos, nesta pergunta da nossa identidade, nesse quem sou eu, a gente buscar referências externas e não internas. Então, nessa busca de quem sou eu, nós somos tocados, que aí que é o grande desafio desse centro de poder pessoal, nós somos muito identificados muitas vezes, até porque às vezes a gente ainda nem sabe quem sou eu, é que a minha expressão, não estou dizendo de um quem sou eu mais místico, de quem sou eu na minha origem divina, nem é esse quem sou eu não, é quem sou eu aqui na sociedade, quem sou eu aqui no meu trabalho. Então essa pergunta nós todos nos fazemos em algum momento, quando, por exemplo, você está lá no seu trabalho e você quer o seu lugar, você quer ter um reconhecimento do seu trabalho, você quer um melhor salário, você quer ser reconhecido. Então, esta é a energia que é a energia desse chakra. Então, quando a gente está nessa pergunta de quem sou eu, neste lugar no mundo, meu lugar no mundo, nós temos um grande desafio, que é a comparação com o outro. Então, digamos que a questão que morde a gente nesse nosso poder pessoal, que este aqui é também um lugar de, na distorção dessa força, o lugar da inveja e dos invejados, de estar na inveja ou de querer ser invejado, que é os dois lados da mesma moeda. Então esse desafio, ele é muito grande aqui, porque eu começo na inveja a perder a minha identidade, meu brilho. Eu perco meu brilho porque eu estou invejando, então eu não olho para dentro para ver o meu real valor. E eu não desenvolvo este valor pessoal, eu não observo este valor pessoal, não descubro as minhas joias, não descubro quais são os meus a minha real singularidade, para que eu explore essa singularidade. Então eu começo a ver fora e comparar-me com outras pessoas, e ali os outros viram seus modelos. A gente sempre pode se inspirar em outras pessoas, mas a inspiração não é uma cópia, é inspirar na trajetória. Então, por exemplo, se alguém superou um desafio, eu posso também superar um desafio, mas o meu desafio. Então, quando a gente confunde isso e traz e começa a se espelhar ou incomodar-se com o lugar que o outro ocupa, como se eu também não tivesse este lugar, nós estamos ali enfraquecendo a força deste chakra. Então, esse chakra, como ele é regido pelo elemento fogo, o elemento fogo, se vocês forem observar, ele é um elemento que ele está em tudo, né? Assim, ele nas suas cozinhas você usa o fogo para cozinhar alguma coisa para que ela fique possível de ser digerida, você usa o fogo para aquecer, você usa o fogo numa combustão de automóvel para levar esse automóvel para algum outro lugar. Então o fogo, ele é uma energia que ele tem tanto um aspecto de transformação e destruição. Então o fogo, quando você coloca fogo em alguma coisa, ele consome aquilo até virar cinza, ele destrói, mas ele tem um outro aspecto que é o uso do fogo como energia, como calor, que impulsiona o desenvolvimento. Depende do que nós estamos fazendo com essa energia do fogo. Então, quando essa energia desse plexo ela é usada para que você encontre o seu lugar, então o nome Manipura, que é o nome desse chakra em sânscrito, significa joias, cidade das joias ou das pedras preciosas. E é muito interessante esse nome. Então, o nome é cidade das joias ou pedras preciosas. E o que significa isso? Significa que a gente tem alguma joia para descobrir ali. E esse é o nome do chakra. É uma cidade das joias. Ou nós vamos encontrar a joia dentro de nós, que somos nós, o nosso poder, ou nós vamos nos perder nisso. E aí o fogo, em vez de trazer esta joia para você, ele vai trazer sua destruição. Então esse chakra, ele tem esse desafio muito grande de ele ou te elevar
para aquele poder que é seu, que você vai descobrir sua joia, essa é a sua tarefa, ou você vai se destruir com esse fogo. Então, o desafio então aqui é dar conta de descobrir a sua joia. Por quê? Então, se aqui tem um lugar, um desafio, o desafio aí é desse labirinto, digamos aqui, desse espaço aqui de poder, de roda, dessa roda que você entrou, que é o chakra, significa roda, movimento. Então, quando nós entramos nesse lugar dessa energia, nesse estado de consciência que ele nos toma em algum lugar da vida, em algum momento da vida, quando você sai da fase infantil e entra na fase adulta, você vai ser tomado por essa energia, porque você precisa descobrir a joia, sua tarefa existencial. Eu tenho que descobrir a minha joia, mas em vez de procurar a minha joia, que significa cavar dentro dessa terra para descobrir, como se fosse um lavrador, um minerador, eu vou descobrir a minha joia, o meu diamante, a minha pedra. E todo mundo sabe, eu mesmo sou neta de um lavrador, alguém que procurava cristais na terra. Então meu avô tinha uma mina de cristal. Então o desafio de procurar dentro da terra uma joia é um desafio muito grande, porque você vai ter que remover coisas, você vai ter que ir procurando, você vai ter que cavar dentro da terra. Ou seja, o que significa isso? Cavar na terra, o que significa isso? Cavar num elemento mais denso, que é dentro de nós mesmos, cavar a nossa terra até encontrar a joia. Você vai ter que ser um lavrador nesse chakra. E o animal que representa esse chakra é o carneiro. E o carneiro, ele é um animal forte, ele é um animal que sobe montanha, né? Ele é um animal que tem muita força. Então este animal carneiro, ele tem esse poder, ele é um veículo, e ele no sânscrito, no hinduísmo, ele é um veículo do deus do fogo. Ou seja, o deus do fogo cavalga em cima deste carneiro, que ele representa a natureza da pessoa do terceiro chakra. Então ele tem muita força física e muita resistência à luta. Então, para que a gente encontre a nossa joia, a verdadeira joia que nos corresponde, nós vamos ter que ter essa força do carneiro, cavar ali na terra, com força, com resistência, com persistência, até encontrar a sua joia. Então, isso é muito interessante, porque esse é o trabalho nosso. Quando a gente não tem essa disposição do carneiro, e a gente poderia quase que invocar na meditação a força desse carneiro para encontrar verdadeiramente a minha joia. Então, na energia mais distorcida desse chakra, então eu vou invejar outra pessoa. Parece que aquela pessoa encontrou a joia facilmente. Então, eu vou, em vez de cavar a minha terra e encontrar a minha própria joia, eu vou passar a observar a joia do outro e me incomodar porque o outro teve uma joia. E ali entra outro aspecto também, que esse aspecto está muito presente nesse chakra, porque como ele fala deste poder, desse reconhecimento, então nós vamos buscar distorcidamente ou invejar ou ser invejado. Então, e aí nós temos o adoecimento muito perigoso, porque ao invejar eu não descubro a minha joia. E ao querer ser invejado, eu vou precisar de criar uma performance constante de mim mesmo, porque eu não posso, porque o meu valor pessoal está naquilo que eu acho que o outro acha de mim. Então eu vou criar aquela necessidade que está tão comum, que é muito comum na nossa sociedade, mas que sempre existiu, não é da agora, mas agora é muito valorizado exatamente porque a gente tem mais meios de observar a vida alheia através das redes sociais. Nós ficamos muito focados na roupa que o fulano usou, na fantasia agora em relação ao carnaval, na fantasia que o outro usou. Então os valores e o valor pessoal e esse poder pessoal, ele fica muito na imagem. Ele fica muito na performance. Então, a performance vai prender tanto quem está na performance, vai criar um mecanismo ali, né, entre eu sou invejado, que maravilha, eu tenho poder porque eu sou invejado.
e ali o outro, eu invejo, então eu não tenho poder. Vai criar essa polaridade entre quem tem um brilho e quem apaga o seu brilho. Mas este brilho da imagem, ele também é um brilho que aprisiona, porque ele é um brilho muito efêmero nesse sentido. E eu estou falando eu não estou falando, eu estou falando do ponto de vista do nosso valor pessoal, da nossa joia. A nossa joia não é essa. A nossa joia é essa sensação de você ter o seu lugar no mundo sem precisar disso, de você sentir a sua força, de você sentir o seu verdadeiro poder. E esse verdadeiro poder é uma sensação interna de que eu estou aqui, que eu encontro o meu lugar. É como se você tivesse de posse de uma força sua interna. Então ela independe se eu estou com essa roupa ou aquela, ou independe de... Eu não vou ficar mal se eu estou de um jeito ou de outro, se alguém curtiu ou não. Então eu estou centrado em mim mesmo. E é esta a joia que nós estamos procurando nesse chakra. Esta é a joia. E esse é o perigo de a gente confundir esta joia com um reconhecimento, às vezes efêmero, social, com um reconhecimento muito passageiro e que a gente fica preocupado o tempo inteiro em buscar isso. Então, nós precisamos entender uma diferença entre o desenvolvimento de consciência e de alma, nosso caminho evolutivo, e também, às vezes, aquilo que você faz, né? Assim, tipo assim, o seu trabalho, sua profissão exige que você tenha determinadas performances, ou que você tenha que fazer isso, mas a gente tem que entender que não é uma coisa e a outra é outra. Eu estou aqui falando do desenvolvimento da nossa autoestima, do nosso valor pessoal, real, autêntico. Eu posso eu posso estar em algum momento bem ou mal sucedido em alguma área da minha vida, em termos de performance, de trabalho, etc. Mas eu posso estar em paz com o meu coração. Eu estou dizendo disso. O que eu estou dizendo é desse lugar, dessa paz no seu coração e dessa força que você vai desenvolvendo do seu lugar no mundo, que é este o ponto desse chakra. E o desafio desse chakra é desenvolver a percepção da sua real joia. A joia que você vai carregar, essa que você vai ter que escavar lá como um lavrador, para encontrar a sua joia. Lembrando que Muladhara significa justamente cidade das joias. Então o ponto é eu entrar nessa possibilidade, eu escavar. Então, como é que a gente sabe que nós estamos desequilibrados com isso? Primeiro é quando nós começamos a perceber que nós vamos perdendo força pela inveja, pela comparação com o outro, e ali a inveja nos faz bloquear as nossas possibilidades e apagar o nosso brilho. E a inveja, ela precisa ser olhada dentro de nós com amorosidade, e não com uma culpa e não com um julgamento, mas eu preciso olhar com amorosidade para esta baixa estima. Então, os padrões sociais, aquilo que a gente vai vendo nos outros e que a gente quer copiar, muitas vezes, eles vão roubar a nossa singularidade. Então nós precisamos ter coragem, e esse é o desafio da percepção da inveja, porque quando eu invejo o outro na performance do outro e não tenho coragem de me arriscar naquilo que eu faço, naquilo da minha singularidade. Então, quantas vezes passa pela cabeça de uma pessoa de falar assim, eu queria fazer aquilo, mas tanta gente já faz, então para quê? Então, o pensamento que está norteando essa pessoa é um pensamento de comparação. Então, eu não estou expressando autenticamente o meu ser, porque tem tanta gente que faz isso. Então, nós vamos ver isso até em termos profissionais. Vamos imaginar que alguém queira fazer psicologia, eu vou falar da minha área, né? Então, eu quero fazer psicologia, mas não vou fazer psicologia não, porque muita gente já faz psicologia.
mas cada um tem a sua singularidade e o seu lugar no mundo. Então este pensamento que eu tenho anterior, ele pode vir de um pensamento de escassez, primeiro chakra. Eu não vou fazer isso não, porque então minha lógica é, eu não vou fazer não, porque muita gente faz, então não tem lugar para mim. E também vindo desse chakra. Então não existe um lugar para mim porque outros fazem, ou porque outros fazem muito bem. Então, assim, o que a gente tem que entender é que esse pensamento ele não pode acontecer, porque senão a gente não encontra a nossa joia. Então, a nossa joia, todo mundo tem seu caminho e sua tarefa de encontrar a sua joia. Então, não importa o que o outro está fazendo, não importa se o seu irmão é um grande sucesso e você está começando ali, de onde está começando, se seu amigo, se aquela pessoa que você viu está lá, mas eu também sinto esse chamado para fazer isso, mas eu não vou fazer porque todo mundo já faz, porque isso por aquilo. Então a gente vai abrindo mão da nossa plantinha, da nossa joia, que precisa ser lapidada. É a nossa joia que nós precisamos lapidar. E ali escarafunchar dentro dessa terra, a ser um lavrador é um desafio grande. Então, assim, quando você vai lavrar a terra, quando você vai procurar alguma coisa ali de valor dentro de um monte de terra que não tem valor. Então, nós sabemos disso, que nós precisamos, para encontrar o diamante, para encontrar a pedra preciosa, nós precisamos de cavar muito. E muita gente desiste antes de encontrar. Então aí a importância de perceber que o carneiro ele está nesse chakra justamente para isso. Porque eu preciso desta força para procurar dentro de mim, dentro desse material denso, dentro de mim, aquilo que verdadeiramente é a minha joia. Aquilo que verdadeiramente é o que me representa na minha singularidade. Mas se todo o nosso valor e a pedra que você está procurando, ela é no crivo do que a sociedade pensa, do que o valor que tem aquela, ou sei lá qual pedra, eu desisto das minhas joias. Então, a pedra que tem valor, ela é diamante, sendo que a minha pedra era uma turmalina, ela era uma sei lá qual pedra, que todas as pedras, se vocês verem na internet, eu vejo de vez em quando, eu fico muito impressionada, porque às vezes pedras comuns de rio, aquelas pedras de seixo rolado, quando elas são lapidadas, elas viram joias. Então, assim, eu adoro ver isso, não sei porquê, eu tenho maior apreciação por ver aquela coisa bruta, opaca, sem brilho, virar uma pedra incrível. Então, às vezes a gente vai no rio, vê aquelas pedras pretas lá e nunca viu como ela é lapidada. Então, ela fica aquela pedra linda. Isso somos nós. Então, às vezes a gente desvaloriza aquela pedra que você encontra e já vê uma outra pedra de alguém lapidada e você pensa que a sua não tem valor nenhum porque ela não está lapidada ainda. Então, aquela pedra que é a sua pedra, ela precisa ser lapidada. E é isso que esse chakra nos mostra. Senão nós ficamos presos aí. E nós ficamos presos aonde? Na falta de brilho. E na falta deste lugar, dessa luz, desse chakra. Ficamos presos aí sem capacidade de expressar a nossa luz, porque nós não tivemos, primeiro, a capacidade de perceber que aquela pedra bruta era uma pedra, que podia virar uma joia. Então, e não tivemos a paciência e a persistência e a força do carneiro para trabalhar aquela pedra nossa. Então, todos nós temos vontades. Vocês podem observar. Nós temos, eu queria isso, mas esse eu queria isso vai exigir a força do carneiro. Ah, eu queria isso, mas isso é muito difícil para mim. Eu queria falar, eu queria cantar, eu queria dançar, sei lá, alguma coisa qualquer da sua singularidade. Eu queria ter esta força do carneiro para construir esse meu desejo ou aquele. Isto é a força desse chakra. Então, sem esta força, sem essa energia do carneiro, nós não vamos cavar a terra, não vamos encontrar essas pedras que precisam ser lapidadas para se transformarem em joias. Então, e se você está nessa situação, o que você pode fazer? Você precisa se arriscar mais a mostrar um pouco mais de você. Você precisa arriscar mais a lapidar um pouco as suas pedras que você sente que tem. Eu tenho essas pedras aqui, mas elas estão todas brutas.
Sim, elas estão brutas. É o seu trabalho lapidá-las aos poucos. Lapidar não é fácil. Você tira a terra, você passa uma lixa, você começa a reconhecer que ali tem um brilho. Aí você vai começar a ver o seu brilho. E sair da polaridade oposta, que é achar que ficar preso nesse brilho também, nesse brilho falso de querer ser o invejado, digamos assim, né? Que é o lado oposto dessa moeda, que é ficar desesperado para manter o seu poder pessoal. Então, assim, manter o seu lugar no mundo, aí entra o aspecto distorcido também desse chakra, que é o mau uso do poder, o mau uso do seu poder pessoal. Então, para algumas pessoas, o poder pessoal ele está apagado, porque eu não me ouso nisso, não me arrisco, não tenho persistência, e para outros está exagerado, porque para manter esse meu poder pessoal, eu preciso de destruir outros que estão vindo. Então, esse poder é falso. Então, o poder que está falando aqui não é uma competição, é reconhecer que para cada pessoa tem a sua singularidade e o seu próprio brilho. Então, assim, se eu não consigo brilhar ou eu não consigo deixar que outros brilhem para eu manter o meu único brilho, então nós estamos ali nesse chakra com esses problemas. Então, qual é o custo de manter isso de qualquer maneira? É o custo do controle, é o custo da destruição, é o custo da não permissão, do não compartilhar. Então é um lugar solitário. Então esse chakra, ele acaba sendo também, no outro lado do excesso, um chakra onde você desenvolve um castelo isolado, onde ninguém pode entrar, onde eu não posso compartilhar com ninguém nada, porque todo mundo pode me ameaçar de alguma maneira, então eu não tenho trocas ali, eu fico isolado no meu poder. No meu poder de não poder, é como se fosse a madraça da Branca de Neve. Então, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Então, se existir, eu vou destruir. Se existir uma ameaça qualquer, eu vou destruir. Então, esta mulher, esta madrasta ali, esse aspecto negativo, ele vai ficar destrutivo em relação aos outros e isolado em relação aos outros. Então, quando a gente passa para o outro chakra, que a gente vê a importância de nós compartilharmos com o outro. Então, se todo mundo me ameaça, eu vou destruir o outro e vou me tornar sozinho. Não vou conseguir compartilhar nada com ninguém. Então é um lugar solitário, muito solitário e muito triste nesse sentido, porque aquilo que está... se nós não podemos trocar, nós estamos só na competição, então a nossa experiência ela fica muito limitada porque todos são inimigos. Então eu estou sempre em guerra. E isso é triste, né? Imagina como você está sempre em guerra, você nunca vai ter um momento de troca, não vai ter um momento de poder relaxar, de poder contar com o outro. E a gente nós, em termos coletivos, infelizmente, tem muito disso. A gente vê isso, muito isso, né? Então, e ali nós vamos desenvolver, por consequência, vários problemas. Porque se eu estou só competindo, vou ficar ansioso demais, vou ficar... na luta constante e não posso nunca relaxar. Quem vai ao ar perde o lugar. Então, fico sempre com este medo de perder o meu lugar. Então, o lugar que o chakra está dizendo, que o Manipura Chakra está falando, não é este lugar. É um lugar interno. É um lugar interno onde você reconhece a sua singularidade e fica ali na força da sua singularidade, na presença sua própria, reconhecendo cada vez mais a sua singularidade, a sua joia, o seu estar no mundo singular, o seu jeito pessoal de estar no mundo. Então este é o desafio dessa semana. Não é um desafio fácil, né, gente? Eu concordo que ele é um grande desafio. Esse chakra é muito, muito desafiador. E ele, muitas vezes, a gente não ultrapassa e fica preso nele, incapaz de mudar e chegar naquele lugar do compartilhar. Então, é duro isso, né? Então, assim, a pessoa ela é muito poderosa,
mas ela é solitária, não tem ninguém. O coração está fechado. Eu sou muito poderoso, mas ninguém gosta de mim, nem eu gosto de ninguém. Então não tem troca, não tem energia afetiva, os filhos não gostam, os amigos não gostam, os pais não gostam, porque tudo virou este poder que a pessoa a qualquer custo quer manter. Então não cabe uma troca, não cabe uma vida afetiva, não cabe nada. A gente tá cansado de ver gente assim. Nós todos temos exemplos de pessoas assim, que pelo poder, mas aí é um outro poder, a pessoa não estava de fato buscando a sua joia, mas estava buscando substitutos para esta joia. Então ele se perde nesta busca de um poder. E por outro lado, tem aquelas pessoas que não conseguem perceber nada de si, então elas ficam ali na opacidade, sem brilho algum e sem buscar conquistar a sua própria joia. Então, fica aí esse desafio. Vocês estão no meio do carnaval, com certeza terão muitas oportunidades de observar isso em vocês e observar isso nos outros. Eckhart Tolle, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, que a gente se perde desenvolvendo observações para fora e que a grande trabalho pessoal nosso é observar nossos estados. Então, a gente não aprendeu isso. Em cada situação que a vida nos coloca, em vez de nos tornarmos expert em observar fora, nós poderíamos ficar expert em observar dentro. Então, diante de qualquer coisa que o externo nos coloque, sempre vai gatilhar alguma coisa interna e sempre será uma grande oportunidade de autoobservação. Então, quando você é gatilhado por qualquer coisa externa, observe o movimento das suas emoções, da sua respiração, do seu corpo. Comece a se dar conta do que passa dentro de você quando passa por você emoções, quaisquer que sejam elas. Medo, raiva, inveja, desgosto, aversão, amor, paixão, desespero, qualquer coisa que passe dentro de você, esteja consciente de que isso está passando. Assim nós vamos desenvolvendo um estado de presença que é o antídoto para qualquer desequilíbrio de qualquer chakra, é que a gente esteja presente, é que a gente observe de um lugar do observador, desse lugar do observador, que não é fácil de manter, é um grande trabalho por uma vida toda, porque a gente é capturado pelas emoções, então a gente, em vez de observar, ser engolido pela onda. Então, mas a cada minuto que você consegue observar, você fortalece dentro de você este observador, ou seja, você fortalece dentro de você um estado de presença e fortalece dentro de você a consciência desperta. A consciência desperta, ela acontece nesses segundos onde você é capaz de observar. Então, naquele segundo você despertou. Quando você entrou na onda de novo, você dormiu. Se você entra aqui e observa, você despertou. Se você caiu na raiva de novo, você dormiu. Então vamos lembrar que tem um botãozinho que acende e apaga. Onde está aceso? É quando você observa, uau, estou morrendo de inveja. E aí você olha para o seu coração e para o seu corpo e vê o movimento disso. E fique aí, só observando. Isto é estado desperto. Estado dormido, já estou tomando atitudes, já estou reagindo, já estou fechada, já estou brigando, já estou recolhendo. Aí dormiu de novo. Então, dormir e despertar é só esse botão de dar-se conta ou não dar-se conta. Aí você desperta. Mas eu durmo de novo. Ok, vai ser assim. Mas a cada vez que eu acordo, eu fortaleço o estado desperto. E aí eu observo essas emoções acontecendo e aí eu fico ali no parado, dando-se conta. Quando você se dá conta, a alma ela começa a tomar conta de providências e começa a estar ali dissolvendo o que precisa ser dissolvido. Porque, de fato, quem transmuta é a luz da consciência. Então, gratidão pela presença de vocês nesse carnaval, aí, né, 10 horas da manhã. Imagino que vocês ainda vão sair para pular carnaval, fazer alguma coisa, não sei mais o que. Observe, observe e observe.